E a pergunta é a seguinte: por que é tão difícil garantir o pagamento do piso dos profissionais de enfermagem? Nossa, essa pergunta, eu conversando com meus colegas, né? A gente está dominado, né, pela burguesia que não quer ter nenhum real a menos na sua conta. Mas, ao contrário, né, essa burguesia que hoje, inclusive, né, lucrou muito em cima da morte da classe trabalhadora, vítimas de Covid, né, no mundo todo, não só no Brasil, mas a gente viu aqui o aumento, né, do ganho dos planos de saúde, o aumento, né, na lucratividade das grandes redes hospitalares do país, e são esses grandes empresários, inclusive, que hoje financiam as campanhas eleitorais dos que legislam para eles, né, para a burguesia. E a gente tem a dificuldade o entrave está aí, né? Não querem perder nenhum lucro que tiveram, né? Tiveram cerca de... Teve empresa de hospitalar que teve mais de 55% de lucro no período da Covid-19, né, nas internações. Plano de saúde que foi aumentando, né, após um períodozinho, não vai dar reajuste agora não, mas quando deu 2 anos de pandemia, pegou aquele reajuste que não tinha dado no primeiro ano de pandemia e foi 49% de reajuste no plano de saúde. Essas pessoas, né, que têm os profissionais de enfermagem dentro das suas empresas trabalhando, inclusive com cargas horárias muito mais exaustivas do que no serviço público, com salários abaixo do salário mínimo, o que é um absurdo, um profissional, inclusive, de nível superior, com especialização, que está dentro do UTI, que está mantendo a vida da própria burguesia ali, né, ganhar menos de um salário mínimo e ser especialista em cuidar, né, numa UTI, numa maternidade, né, falo desses serviços, e é a burguesia, é o próprio capitalismo hoje, que é o paredão, né, que é um entrave entre a nossa dignidade salarial, o nosso piso está nos contra-cheques, porque a dificuldade de se colocar esse piso para os estados e municípios, a gente vê, inclusive, num governo como é o que aqui no Rio Grande do Norte, que é o de Fátima Bezerra, do PT, que é o mesmo partido do presidente, né, do Lula. Ela não negocia, não senta. Eu virei um meme, né, no carnaval, não sei se algumas pessoas aqui viram, né, eu encontrei sem querer com a governadora no carnaval, numa festa de rua, e eu cheguei com o celular para ela, assim, e aí, Fátima, vai pagar ou não vai pagar o piso da enfermagem? E ela olhou para mim, a cara ela não falou nada, ela não falou que ia pagar, não disse nada, ela saiu de fininho, ela ficou, nossa, então, nem os governos que se dizem, né, popular, uma ex-sindicalista, não falam nada, não falam como vão implantar, qual será o impacto financeiro, se aliam à burguesia, porque judicializou uma greve agora, não faz 15 dias, nós estávamos de greve aqui, por conta do piso da enfermagem, foi judicializado, usando o braço do judiciário para descer em cima da classe trabalhadora. A mesma prática do prefeito de Natal, que é de extrema-direita, apoiador de Bolsonaro. Então, a gente fica... a classe trabalhadora fica assim, nossa, Bolsonaro não aplicou, né? Inclusive vetou o reajuste anual. Lula vem com aquela conversa que vai mudar o país, vai ser tudo lindo, maravilhoso, vamos pagar tudo. Já até chorou dizendo que uma enfermeira tem que ganhar porque lutou. Mas a gente, na prática, vê a cada dia ele se aliando com a burguesia, né? Fazendo a mesma prática da extrema-direita, garantindo o lucro das empresas, das grandes empresas hospitalares, das redes de planos de saúde, e o nosso piso não é discutido, né? Não vemos os próprios vereadores, deputados e uma governadora dos partidos, né, ditos de esquerda, fazendo discussão, dizendo que ou falando que vão garantir o nosso piso, e se conciliando, né? Governo de conciliação que
não largam de jeito nenhum a mão dessa burguesia podre, né, que mantém esse sistema. Então, a dificuldade que a gente tem da garantia é essa, porque eles estão aliados, inclusive, com o judiciário, tacando judicialização nas greves, porque o único instrumento que a gente tem é a luta para poder garantir esse piso, de fato, o nosso contra-cheque são as greves. O Rio Grande do Norte hoje se encontra em greve por uma pauta maior, mas foi judicializada a greve da enfermagem e a greve também do município de Natal foi judicializada, mesmo sem a garantia de outros direitos. Então, essa é uma prática tanto da extrema-direita como da dita esquerda, que não larga a mão da burguesia nem a pau, nem dos grandes empresários. Eu acho que o principal entrave que a gente tem hoje é a burguesia em conciliação com os partidos ditos de esquerda que estão governando também país afora e também com a extrema-direita. Todos juntos, de mão dada, não soltam nem a pau. Isso. É essa a realidade, né? Porque é tão difícil garantir o piso da enfermagem, porque o que nós temos, né, são governos que governam, né, para essa grande burguesia, para esses grandes empresários, e nós estamos aqui falando dos empresários da saúde, que lucraram muito durante a pandemia. Um exemplo é a Redidol, né, que é muito presente em todo o país. O Jorge Mó ficou bilionário. E como é que ele ficou bilionário, né? Não foi trabalhando, nem pagando um salário digno aos trabalhadores, né? Foi retirando direitos e foi garantindo com que os governos, fazendo com que esses governos garantissem, né, o lucro dele. Aqui em Pernambuco, assim como em todo o Brasil, a luta da enfermagem não é diferente, a situação é a mesma que a Érica colocou, a enfermagem ela tem se levantado para cobrar, né, com muita disposição para ir às ruas, às vezes enfrenta alguns entraves das direções, né, que não querem fazer a luta, ser consequente de fato, cobrar os governos, mas aqui em Pernambuco, os sindicatos de enfermeiros, dos técnicos e auxiliares da enfermagem, minimamente têm chamado, né, os trabalhadores, né, a organização, e a mesma postura, né, que a governadora do Rio Grande do Norte teve, aqui de Pernambuco, a Raquel Lira, que foi eleita, né, no ano passado, também de direita, ela nem sequer recebeu a enfermagem. Uma passeata que nós fizemos aqui no Palácio Campo das Princesas, ela, né, fechou as portas, né, colocou a polícia e não recebeu a enfermagem. E durante a visita do presidente Lula aqui no Geraldão para lançar um programa, né, de alimentos, eu acho que é o PAA, a enfermagem estava presente, cobrando, denunciando, e ela foi vaiada. E o papel, né, do Lula, ao invés de ficar do lado da enfermagem, ele saiu em defesa da Raquel Lira, dizendo que a enfermagem tinha que respeitar a governadora que foi eleita, né? Respeitar quem nem sequer respeita, né, a enfermagem e garante o lucro dos grandes empresários, né, que é o papel que esses governos fazem, não é diferente aqui em Pernambuco. A cada dia a gente vê um complexo hospitalar sendo erguido aqui na região metropolitana do Recife, aqui na Ilha do Leite, dessas grandes redes, e essas empresas têm amedrontado os trabalhadores, assediado moralmente, demitido vários trabalhadores, né, que têm se colocado na luta, né, em defesa, né, da valorização. São esses os entraves que a gente enfrenta. Então, a enfermagem ela está tendo a oportunidade de perceber que nós só podemos confiar na luta que a gente faz, né? Que esses governos de plantão, que a cada 2 anos eles se apresentam, né, como diferente, como novo, que vai mudar, e mesmo sendo uma governadora mulher, né, que surfou aqui na onda do PSB, que já governava o Estado há quase 20 anos, responsável por toda essa decadência que o Estado passa no transporte, na educação e na saúde, garantindo o lucro das organizações sociais, das entidades privadas, não fez nada de diferente, né? Está se comportando de forma igual aos demais, né, que são que governam, né, para esses grandes empresários. E é por isso que é difícil, e ao mesmo tempo, né, a gente sabe que o caminho que a gente tem que travar é o caminho da luta e da organização permanente. Fabi? Oi. Então, assim, eu acho que as meninas já falaram tudo, né? Eu vou tentar contribuir, assim. Eu lembro que ano passado a gente estava no processo de campanha eleitoral e ainda saindo do período da Covid, e uma das pesquisas que despontou, assim, eu acho que foi pela revista Forbes,
que falava que no último ano, ou seja, em 2021, despontaram no mundo 315 novos bilionários. 77 deles eram do Brasil, e desses empresários, 9 eram ligados aos grupos empresariais da saúde. Então, é isso, eu acho que foi a Érica que falou lá no início, né? Enquanto a população brasileira morria, e uma das categorias que mais morreu atendendo e enfrentando a pandemia, atendendo a população brasileira, foi a enfermagem. A gente via que os empresários mais que dobravam o seu patrimônio e enriqueciam cada vez mais num período de morte, né, de epidemia, de pandemia no mundo inteiro. Né? Esses empresários são os que vão financiar esses políticos, seja da direita, da extrema-direita, ou mesmo agora do Partido dos Trabalhadores, que continuam aliado à burguesia, né? Contam com financiamento de campanha e depois governam e legislam para o benefício desses grandes grupos empresariais. Então, se a gente for ver toda a história do piso, da lei do piso, que, como eu disse lá no início na minha fala, ela é uma batalha já há mais de 30 anos, mas que no período da pandemia tramitou e foi do executivo, com as propostas do executivo, passou pelo legislativo, cai no judiciário, ela acaba beneficiando grandes grupos da patronal, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim, a Deise falou muito bem, a gente enfrenta na luta de classes a burguesia, né? E os governos de plantão que acabam gestando os negócios dessa burguesia. Acho que é importante a gente falar que agora, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele fez uma portaria quando transitava lá no Supremo Tribunal Federal, destinando verbas, e daí a gente já está falando do governo Lula, tá? Uma portaria do Ministério da Saúde que dizia que destinava as verbas para financiar o piso para 40 horas da enfermagem. Então, olha só, quando a luta da enfermagem, a luta das trabalhadoras de enfermagem no Brasil inteiro há mais de 30 anos é por um piso, pelo reconhecimento das 30 horas semanais, o próprio governo Lula agora já estava encaminhando para 40 horas. Teve uma grande repercussão, foi retirado isso da portaria, mas deixou livre para o judiciário. E aí a gente vem com as 44 horas. Né? Destinaram, então, 7,3 bilhões de reais, que em todos os estados e municípios já se sabe que é muito pouco. O que passa no judiciário, no Superior Tribunal Federal, que os estados e municípios eles ficam desresponsabilizados de arcar com esse piso se não receberem a totalidade da verba federal, ou seja, a verba é federal. Se não chegar a verba total para o piso, o estado ou o município não vai pagar e não tem responsabilidade nenhuma de pagar a totalidade do piso. Tem mais essa, né? Só que a gente vê também que esse mesmo governo já destinou mais de 1 trilhão de reais com juros e amortizações da dívida pública. Ou seja, é dinheiro público, recurso público que vai para o setor financeiro, que continua indo para patronal, e os trabalhadores continuam sem sequer ter os seus direitos reconhecidos. E quando a gente fala de piso da enfermagem, eu acho que foi a Deise que falou lá no início, reconhecimento do que significa trabalhar em saúde no Brasil, né? Valorização profissional, e é uma das partes que diz respeito a investimento em saúde pública. A gente está falando para a população que é necessário ter investimento em reconhecimento desses profissionais para que a gente possa prestar com qualidade um serviço de saúde lá na ponta, né? E a gente vê que esses governos de plantão que continuam aliados à grande patronal, à grande burguesia, e continuam governando contra os trabalhadores e contra a população mais pobre que necessita, de fato, de atendimento em saúde, de atendimento a serviços públicos. E é importante também dizer, eu não sei se eu ainda tenho tempo, Vera, do que significa também, junto com tudo isso, as legislações que terceirizaram, que precarizaram, que privatizaram a saúde e os serviços públicos no Brasil nos últimos tempos. E daí eu quero dizer assim, na saúde em especial, aqui em Porto Alegre a gente vive muito isso, o que significa a legislação das privatizações, das parcerias público-privadas, uma legislação que é do PT lá de 2005, a gente tem quase 100% da saúde pública, da saúde básica em Porto Alegre entregue para grupos empresariais, né, totalmente privatizada, e que é baseado nas parcerias
público-privada. Então, assim, é necessário que o movimento se organize de forma independente. Eu acho que a Deise falou muito bem, assim, ó, com confiança na nossa organização, nas nossas forças, sem nenhuma confiança na patronal ou quem continua governando abraçado com os grandes patrões e sendo financiado por eles. Porque, no final das contas, quem paga a conta, de fato, são os trabalhadores. E a enfermagem, mais do que nunca, sabe que a gente paga a conta com a nossa vida. Porque quem morreu lá na pandemia, a categoria que mais morreu, que mais teve perdas, inclusive dos seus familiares, e atendendo a população sem condição, sem investimento, sem infraestrutura, e inclusive com um governo de ultradireita no poder, né, batalhando contra a gente, contra a imunização, contra o distanciamento, enfim, fomos nós. Então, nós, como trabalhadores da enfermagem, a gente mais do que nunca sabe a importância da independência de classe, da solidariedade entre os trabalhadores. Muito bem, meninas. E olha só, em 2020, no período da pandemia, era a época da pandemia, o lucro líquido dos planos de saúde foi de 18,7 bilhões, um recorde, e em 2021 foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Isso segundo a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, era o povo morrendo e os planos de saúde lucrando absurdamente, né, com os negócios da saúde.